Na nossa sexta aula, vamos conhecer algumas opções de pintura no GIMP. Apesar do GIMP, ou do nosso curso específico, da nossa abordagem, não envolver o uso do GIMP para pintura digital, o uso e a escolha dessas ferramentas é extremamente importante no GIMP. Por quê? Porque várias das opções relacionadas à edição, retoque e manipulação de imagem no GIMP fazem uso dessas opções de pincel, desses brushes. Então, quais são as opções que compartilham algumas dessas opções de pintura? Você tem aqui essa lista disponível junto com o pincel. Então você tem pincel, lápis, aerógrafo, tinta, pincel MyPaint. Você tem as opções relacionadas com clonagem, que nós vamos aprender nessa aula. E também você tem as opções aqui que borram partes da imagem. Todas elas fazem uso dessas opções aqui na esquerda de pintura. Então, que opções são essas? Primeiro, você vai ter um modo de pintura, que é mais ou menos parecido com aqueles modos que nós tínhamos nas camadas, são os modos de mistura das camadas. Você tem também um nível de opacidade, que você pode aplicar nessas suas ferramentas de pintura. Você tem o pincel, que é extremamente importante. Se você quiser ver uma lista maior dos pincéis, é só clicar nesse botão aqui da direita, que ele vai aqui, o GIMP vai mostrar aqui uma lista com todos os pincéis disponíveis. Você tem como escolher a suavidade, que é esse hardness. Na verdade, esse hardness aqui é o nome do pincel. Então, se eu escolher um pincel diferente, ele muda o nome e as opções aqui elas se adaptam exatamente àquilo que você escolheu. Você tem o tamanho do pincel. Então, por exemplo, repare que eu tenho aqui 51. Se eu aumentar de maneira significativa, ele aumenta o pincel também. A proporção. Você pode alterar a proporção do seu pincel. Você pode alterar o ângulo do seu pincel, o espaçamento entre cada uma das interações, a dureza, que é exatamente a borda. Quanto mais duro ele for, mais definida é a borda. Quanto menos duro ele for, mais suave, mais espalhada é a borda. E a força com que ele vai pintar. Se você começar a mexer aqui em diversos desses aspectos relacionados ao seu pincel, você pode a qualquer momento restaurar os ajustes padrão, clicando nesse botão aqui na parte inferior, e o GIMP restaura para você os ajustes padrão e você pode pintar. Antes que você faça qualquer tipo de abordagem relacionada à pintura, manipulação na imagem, eu recomendo muito que você faça isso numa camada separada da sua imagem. Para que, caso você se arrependa ou não queira mais esse tipo de interação na sua imagem, que você consiga facilmente com uma camada simplesmente ou esconder essa camada ou então excluir essa informação. Então, por exemplo, aqui eu posso desenhar em cima da minha camada. Você pode também, como é praxe, por exemplo, em projetos de arquitetura, você pode fazer anotações em cima de imagens, em cima de arquivos PDF. O GIMP consegue abrir esse tipo de imagem. Você pode criar aqui linhas retas. Então, por exemplo, se você começar aqui uma linha aqui nesse ponto, por exemplo, eu quero fazer um contorno para falar especificamente sobre essa parede aqui. Então, você quer colocar um destaque. Você não precisa fazer uma seleção para isso. Você pode começar um primeiro ponto aqui, clicando uma vez. Depois, você pode deixar a tecla Shift pressionada. E o GIMP vai fazer uma linha reta para você. Então eu vou fazer um destaque aqui específico nessa parede. Então repare como eu fiz um destaque pintando aqui a borda dessa parede. Não é uma seleção, não é um caminho, um vetor, absolutamente nada. Eu simplesmente pintei aqui a área da parede que eu quero interagir. Então aqui você pode fazer o que você quiser em termos de anotação, em termos de destaque. Você pode pintar essa área caso você queira. E assim como qualquer coisa que você usa aqui no GIMP com uma camada, você pode facilmente remover essa pintura. Vamos clicar aqui no primeiro ponto. Você pode facilmente remover essa anotação que você fez aqui, simplesmente escondendo a camada, se você não quiser mais ela. Então, use essas opções. Elas são mais artísticas, elas são mais voltadas para a parte artística, mas elas ajudam caso você queira aplicar um efeito mais
diferenciado em relação a anotações nas suas imagens.